Marisson, a gente vê que com o advento das câmeras, que hoje em dia quase todo mundo tem câmera boa no celular, né? Tem aparecido cada vez mais fatos documentados ou fatos que aconteceram que carecem de explicação. Não vamos dizer que todos os fatos são naves alienígenas, mas que tem muita coisa acontecendo nos céus do mundo. Isso. E o Brasil se inclui nisso, vem acontecendo. Isso. Muito mais do que o normal. Se você vai olhar de New Jersey, de outubro para cá, tem acontecido tanta coisa e todo dia. Foi falado que as bases americanas, todo dia tem um drone, OVNI, o que for, sobrevoando as bases. Mas por que os americanos não atacam? Ou dizem definitivamente o que é. Aí Trump diz, estava todo mundo na expectativa de quando ele entrasse, abrisse o jogo. Mas ele diz que são drones. Ele afirma que são drones. E todo mundo sabe que não são drones. Pode ser qualquer outra coisa, mas drones não são. Qual é a tua opinião sobre isso? É uma situação que a gente está vivenciando agora, que a gente pode dizer que é um pouco delicada. Inclusive, me assusta o fato de pouca gente tomar conhecimento disso. Às vezes eu acho que os Estados Unidos acabou lançando uma cortina de fumaça para outra questão. Às vezes eu acho que eles querem realmente bloquear a informação, sabe? Porque, vamos lá, vamos só parar para entender uma questão. Quando você está falando sobre OVNI, já não é de hoje, que a gente sabe o seguinte: se você a soberania, por exemplo, de um país, ela precisa ser preservada, né? Inclusive porque o país pode estar sob ameaça e tal, então tem questão referente à guerra. Ou seja, quando a gente fala da soberania do país, a gente está falando sobre a soberania em terra, em água e no ar. Então, se você tiver um avião, por exemplo, voando de Recife para São Paulo, e ele avistar alguma coisa estranha, isso em qualquer lugar do mundo, né? Nos Estados Unidos também. Se ele avistar alguma coisa estranha, ele tem que reportar. Porque se for um outro país, por exemplo, que estiver sobrevoando aquela região dali, existe inclusive a possibilidade de caças aéreos abaterem aquele... Até porque existem tratados, né? Exatamente. Então, nesse período, por exemplo, que a gente está vivendo de tensão, né, geopolítica, a gente precisa entender que quando essas luzes começam a aparecer nos Estados Unidos, o exército, a aeronáutica, tá, eles precisam ter a resposta. Eles não podem deixar sem resposta. Porque eles precisam entender onde é que eles estão vulneráveis. Então, começa um monte de gente a filmar luzes estranhas, como aconteceu, né, várias pessoas em New Jersey. Essas pessoas, por exemplo, as luzes fazem movimentações que você vê que não é um avião. Em alguns casos, pode ser confundido com um drone. Em outros casos é até muito curioso, porque uma luz se aproxima da outra e eles começam meio que a fazer uma dança, alguma coisa nesse sentido. Mas drones com 3, 4, 6 horas de autonomia, a gente não conhece. Não Oficialmente tem. Não existem. Não tem. Outro fato interessante também é que você falou, as Forças Armadas têm que ter resposta. E não tem. Sim. Sabe, tá todo mundo muito pianinho. Sabe, sem ter o que dizer, sem derrubar nada. Porque, no mínimo, por curiosidade, pelo volume de avistamentos, deveriam ter pelo menos derrubado um. Sim. Se aquilo não é algo normal. Até para poder entender. Esses avistamentos, nenhum são captados por radar. Nenhum, eles aparecem. É extremamente curioso isso. E se não for alienígenas, se for um drone, será que não é baseado numa engenharia reversa, que já foi feito de naves capturadas lá atrás? Porque essa tecnologia de camuflagem ainda não conhecemos. Quem tinha eram os stealths americanos. Mas depois, com a evolução dos sonares que são embaixo d'água e dos radares, começaram a captar a frequência desses stealths. Então, eles aparecem. Então, de onde os Estados Unidos vão buscar essa tecnologia? Sim, e sabe uma coisa interessante em cima disso que você falou, que eu vi que existem relatos, por exemplo, de uma luz muito grande, uma luz maior, e outras luzes saindo dela, e depois a luz maior, tipo assim, desaparece. E as outras luzes pequenas se espalham, sabe? Existem relatos nesse sentido também. É bastante curioso, porque como a gente está ressaltando aqui,
o país precisa proteger a sua soberania, né? E se alguma coisa acontece no ar e não é identificado, o país ele precisa descobrir, ele tem que responder. Só que não necessariamente ele vai passar essa informação para as pessoas. Aí que começa a grande confusão, né? Porque tem gente que diz que é conspiração, tem gente que diz que acredita ou não acredita. O Trump, eu vi a declaração dele falando que quando ele chegasse ao poder, né, quando ele fosse eleito, ele ia revelar. Só que ele não revelou até agora. Aparentemente, né, o que ele falou não é uma coisa que todo mundo acredita. Não é uma coisa... Essa questão, por exemplo, de drone, de balão meteorológico, por exemplo, isso aí já é algo que, digamos assim, está ultrapassado. O balão meteorológico já é uma desculpa já de muito tempo, né? Um enredo antigo, né? Exatamente. Mas a grande questão é que as pessoas observam os fenômenos e agora elas filmam. E você começa a observar essa questão, você começa a questionar essa questão, né? Certo, mas e a autonomia? Outra coisa, eu vi um vídeo eu não sei se foi em New Jersey, mas é um vídeo de dia. Isso foi lá nos Estados Unidos. De dia e uma luz extremamente forte. Sabe? No céu, de dia, se movimentando. Então, assim, um drone, eu já vi vários drones voando de dia. Mas nunca vi nenhum emitindo aquela luz. E nem fazendo aquelas movimentações.